Fala, leitores da Bíblia, vamos continuar nossa leitura em 2 Samuel, agora o capítulo 15 e o 16. Vamos ler o penúltimo salmo e vamos ler também o capítulo 10 de Coríntios. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa-nos, Pai, na leitura de hoje, fala ao nosso coração, instrui nossa mente, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, chegamos aqui ao ponto trágico, mais um ponto trágico da vida aqui de Davi, quando Absalão se revolta contra ele. Capítulo 15. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: "De que cidade é você?" Quando ele respondia: "Este seu servo é de tal tribo de Israel", Absalão lhe dizia: "Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei." Absalão dizia mais: "Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça." Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos e abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Absalão criou essa situação aí, ele se antecipava, chegava nas pessoas, ganhava o coração delas. Ao final de 4 anos, olha quanto tempo a campanha dele durou. 4 anos. Absalão disse ao rei: "Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando estava morando em Gessur, na Síria, que este seu servo fez um voto, dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor." Então o rei disse: "Vá em paz." E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Olha só, ele criou toda essa situação para ser aclamado rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. 200 homens, veja como a massa de manobra é utilizada desde sempre, né? Então, 200 homens que não sabiam de nada daquilo. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi da cidade de Gilo. Assim, a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Cada vez mais gente estava do lado de Absalão. Então, um mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor determinar. O rei saiu e todos os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas, olha aí, para cuidarem do palácio. Ele deixou 10 mulheres lá com quem ele tinha relações, que eram, enfim, suas mulheres ali, deixou lá. Quando o rei, isso aqui é importante para depois vai acontecer uma coisa que já foi anunciada. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gade, passaram diante do rei. Então o rei disse a Itai, o geteu: por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear quando eu mesmo não sei para onde vou?
Volte e leve consigo os seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Então ele fala para o Itai voltar, né? Ele era um estrangeiro, não devia nada a Davi, então volta lá e fica lá com Absalão. Porém Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor Deus e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Então Davi disse a Itai: vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens, todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: ó vidente, volte em paz para a cidade com seu filho Aimaas e com Abiatar e o filho dele, Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel, que era um dos seus conselheiros, estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Essa foi a oração de Davi. Senhor, que o conselho que Aitofel estiver dando a Absalão, que isso tudo seja uma loucura. Quando Davi chegou no alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo, você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Uzai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Então Davi foi um tanto esperto, né? Ele mandou de volta alguns que poderiam ajudá-lo a reaver as coisas lá, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Capítulo 16. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E o rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isto? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto de seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei meu senhor. Então teve essa situação aqui com Ziba. Ziba também um aliado de Davi. Quando o rei chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos.
embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Mesmo assim, tinha um exército protegendo o rei, e mesmo assim Simei jogava pedra e amaldiçoava. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno! O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. Olha como ele está sendo injusto, falando coisas que não são verdadeiras. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Olha o que Davi diz. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com você, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? Se foi Deus que mandou ele amaldiçoar, então eu não posso fazer nada. Gente, nós temos um senso de justiça, de autojustiça, justiça própria tão grande, que quando alguém fala alguma coisa contra nós, a gente quer tirar satisfação, a gente quer, mas isso não é verdadeiro, isso é mentira, a gente quer reivindicar nossos direitos, a gente quer lutar por nós mesmos, né? E aqui um dos guerreiros de Davi fala: deixa eu matar esse homem aqui, em um golpe eu já resolvo esse problema aqui. Ele fala: não, não. Se o Senhor permite que ele faça isso, eu não posso fazer nada contra. E Davi absorve e assume isso sem problema nenhum. E Davi disse a Abissai e todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel, o conselheiro de Davi, estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: é esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Uzai respondeu a Absalão: não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servi ao seu pai, assim servirei a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devo fazer? Aitofel respondeu a Absalão: olha só o que Aitofel, o conselheiro de Davi, disse para Absalão quando ele pediu um conselho. O que vocês acham que eu devo fazer? Olha o conselho de Aitofel: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Gente, que coisa absurda, né? Então, armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho de Aitofel, o conselho que Aitofel dava naqueles dias, era como resposta de Deus a uma consulta. Aitofel tinha um prestígio muito grande. O que Aitofel dizia era considerado como uma resposta de Deus. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Olha o conselho que ele deu. Agora, o ponto que eu gostaria de destacar é isso aqui. Isso que Aitofel faz, orientando Absalão, e que Absalão faz à vista de todo o povo, já foi prenunciado por Deus. Vocês devem se lembrar no capítulo 12, né? Quando nós vimos lá que Davi
comete o adultério com Batseba, manda matar Urias. Deus diz para ele, tá aqui o texto na tela aqui, ó. Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Olha aqui, ó. Aqui é 2 Samuel 12, versículo 11. Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e a sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Olha só, esse foi o conselho de Aitofel, cumprido por Absalão, e que cumpre exatamente o que Deus já tinha dito. Você vai ser envergonhado, Davi, por conta desse pecado que você cometeu. Então lemos aqui o capítulo 15 e 16, agora o Salmo 149. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Esse então é o penúltimo salmo, um hino de louvor, e na próxima leitura a gente já vai terminar. Eu queria fazer menção aqui ao Salmo 3, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Isso. Olha só, o Salmo 3 é um salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Que é exatamente esse contexto que a gente está lendo lá em 2 Samuel, capítulo 15 e 16. Então, se você quiser, dá uma lidinha no Salmo 3 para você saber o que Davi escreveu exatamente naquele período em que ele fugia do seu próprio filho Absalão. E agora, para encerrar a leitura de hoje, 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ele está aqui falando sobre como viveram os crentes no passado, a ideia de que eles foram, entre aspas, aqui batizados, né, na nuvem, no mar, eles se alimentavam e bebiam da mesma pedra espiritual. Paulo aqui associa, né, o maná, a água que eles recebiam no deserto, como sendo a expressão do alimento que vem de Cristo, um alimento espiritual. Veja então que ele fala do batismo, né, a ideia do batismo, eles estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, a ideia de um batismo, e eles falam aqui das refeições, ó, comeram e beberam, né, porque isso era de Cristo. Veja que no coração, na mente de Paulo aqui parece que estão os 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Ele está dizendo, olha, o pessoal do passado, lá do Antigo Testamento, o pessoal do deserto, eles participaram dos mesmos sacramentos que nós participamos, né? Então, há conexões entre essas histórias, entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós que hoje somos batizados em Cristo, nós que hoje participamos da ceia do Senhor, nós estamos alinhados com todo o povo de Deus que vem desde sempre sendo conduzido nessas mesmas figuras, nessas mesmas promessas
nessa mesma verdade de que somos alimentados através de Cristo. Ele diz, olha, mas mesmo assim Deus não se agradou deles, eles ficaram prostrados no deserto, né? E tudo isso é um exemplo para nós, que mesmo participando, tendo sido batizados, mesmo participando da ceia do Senhor, se Deus não se agrada de nós, se nós cobiçamos coisas que não devemos cobiçar, nós acabamos desagradando a Deus, né? Ele diz no versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, alguns do passado, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Não sejam como eles. Essa diversão, uma diversão pagã. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles também o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Lembra todas as histórias do Antigo Testamento, no povo do deserto? Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Ele está usando uma palavra repetida aqui, ó. Eles se tornaram exemplos, tipos. Aqui de novo, ó, para servir de exemplo. E foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você pensa que está firme diante de Deus, tome muito cuidado. Por quê? Porque nós temos ainda a natureza fraca e precisamos nos alimentar e nos fortalecer cada dia mais no Senhor. Ele diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento para que vocês possam suportar. Então, não adianta vocês dizerem, olha, não, eu tenho a natureza fraca, então eu pequei mesmo, né? Não tive como resistir. Ele fala, não, Deus não permite que vocês sejam tentados além das forças de vocês. Ele, ao mesmo tempo que permite a tentação, ele provê o livramento para que vocês suportem isto. Tá? Ele diz então, portanto, meus amados, fujam da idolatria, falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, nós temos um só Deus, nós participamos da comunhão com esse Senhor, com Cristo, então não podemos nos associar com ídolos, não podemos cometer imoralidades, enfim, nós temos que preservar a pureza e a santidade do povo de Deus, diferente do que foi no passado, diferente do povo no deserto, que acabaram se lascando porque desobedeceram a Deus. Não, nós devemos buscar viver uma vida íntegra e Deus nos dá todo o suporte para isso, não permitindo que tenhamos tentações maiores do que as nossas forças. Ele nos dá livramento para tudo isso. Considerem o Israel segundo a carne. Ele está sempre fazendo esse comparativo. O Israel segundo a carne e a igreja aqui. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? A ideia do sacerdote, né? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então, olha, é melhor vocês não participarem, não comerem aquilo que é sacrificado a ídolos. Vocês não podem beber o cálice do Senhor, né? Vocês estão na igreja, vocês bebem o cálice do Senhor. E aí vocês saem da igreja e bebem o cálice dos demônios. Vocês não pode juntar as coisas, misturar as coisas. Ou você vai e se entrega na vida do pecado, do vício, da imoralidade. Você vai e toma o cálice dos demônios e pronto. Mas não fica nessa
Sabe? Você toma o cálice do Senhor, mas também depois ali toma o cálice dos demônios. Não, isso não pode acontecer. Não podem ser participantes da mesa do Senhor, né, a ceia do Senhor, e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos por acaso mais fortes do que ele? Então ele está dizendo, olha, cuidado, a gente não pode se associar com isso. Temos que preservar a pureza. Ah, mas significa que não pode beber uma cerveja? Significa que não pode beber um vinho? Significa que não pode comer sei lá, uma carne diferente? Ora, tudo tem a ver com o contexto e o propósito. O que ele está dizendo aqui é de carnes e bebidas aqui oferecidas a demônios. Tá? Obviamente, quando hoje nós não temos templos pagãos, aliás, tem terreiros de macumba, essas coisas todas, né? E isso deve se evitar completamente. Agora, de que forma a bebida está associada? Está associada a quê? Aquela bebida num bar, por exemplo, está sendo associada a quê? Numa festa. Aquela bebida, aquele churrasco, aquilo está sendo associado a quê? Isso é importante. Se está sendo associado à promiscuidade, a uma vida dissoluta, a uma vida sem regras, o crente não pode participar disso. Agora, outra coisa é você na sua casa, de forma privativa, você fazer uso mínimo, moderado de uma bebida, de um vinho, até porque o vinho nunca foi uma bebida condenada na Escritura. Então, deve-se ter coerência e cuidado na avaliação disso. Agora, um crente pode beber uma cerveja num bar? Não convém. Que é o que diz aqui no versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Né? Então não é natural. Ah, o crente pode beber na festinha lá do pessoal do trabalho? Não convém. O crente pode beber não sei o que, ou pode comer não sei o que em tal lugar? Depende. Devemos analisar em que contexto, a que coisas estão associadas àqueles elementos. O povo de Deus é um povo separado, é um povo santo, um povo diferente, um povo consagrado para as coisas de Deus. Se o que você faz, de alguma maneira, se associa com atitudes pecaminosas ou com propósitos pecaminosos, não convém. Não convém que se participe. Versículo 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de seu próximo. Comam tudo que se vende no mercado. Está vendendo no mercado? O mercado não é pagão em essência, não sabe. Coma tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, foi Deus quem fez as coisas, os animais, a matéria-prima que deu origem àquela bebida. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Agora, se alguém que não é crente convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Vai, não tem problema nenhum. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, isso aqui que você está fazendo é feito para tal coisa, para determinada finalidade, então o que você deve fazer? Não coma, não beba, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua, mas a do outro. Às vezes você está tomando aquilo, mas aquilo você sabe que não é nenhum problema. Mas para que não haja na consciência do outro qualquer associação com promiscuidade, moralidade, com dissolução, com idolatria, para que não haja na mente do outro, você evita e você não participa daquilo. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Por que a minha liberdade é julgada pela consciência do outro? Se eu participo com gratidão, se eu uso aquilo com gratidão, porque sou criticado por aquilo, porque dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, façam tudo para a glória de Deus. Agora, você fazer com gratidão e para a glória de Deus as coisas não pode ser motivo de tropeço para as pessoas. Você tem que buscar sempre, em primeiro lugar, o interesse dos outros, ser agradável aos outros, para que sejam salvos. Não para que eles sejam afastados, mas que eles sejam trazidos para perto de Cristo. Tá certo? Então essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.